Bem, pessoal, esse aqui é o canal Teolitérias. Meu nome é Rômulo, eu sou professor da Universidade Federal de Rondônia e hoje nós iremos falar sobre semiótica. O nosso canal aborda especificamente isso. E com essa imagem aí da cultura greco-romana, uma imagem helênica dessa arquitetura monumental e influente, eu quero falar para vocês o quanto que a semiótica, na linha do tempo, na esteira do tempo, ela se mostrou forte e se mostrou dominadora. O poder que a semiótica tem no decorrer da história de se apresentar como uma ferramenta extremamente forte. Ela começa quando você faz uso da semiótica na arte, depois você faz uso igual na arquitetura, né? Você altera os costumes, você altera os valores estéticos. E esse conjunto semiótico de arquitetura, imagem, som, ritmo, poesia, essas semióticas próprias, elas também vão afetando aspectos morais, valores, porque ela vai se tornando cada vez mais próxima da ideologia, e ela vai se construindo uma ferramenta política. Primeiro, ela acaba sendo uma ferramenta religiosa, estética, como eu disse, de valor, de gosto. Depois ela pode evoluir para uma semiótica religiosa. Ela foi muito usada. Até quando ela passa para exercer, por exemplo, função mercadológica, função de vender, função de mudar comportamento, função de mudar costume. Até que esses costumes eles chegam aí num nível máximo, que é um nível político, né? E que a gente vai dar uma olhadinha aqui. Então, a primeira manifestação semiótica que eu trago para vocês, quase completa, porque ela tem tudo, ela tem estética, ela tem signos arquitetônicos, a semiótica, eu vou chamar aqui de semiótica helênica, né? O quanto que todo mundo aí que está assistindo o vídeo pode falar, pode talvez experimentar ou pode afirmar o quanto a cultura helênica ela é importante para a gente. Ela surge lá no período histórico dela, mas depois ela volta no Renascimento, né? Ali próximo à própria evolução do próprio Iluminismo. Depois ela retoma, né, como uma forma, como um pilar de sustentação pré-romântico. Né? Então, em vários momentos ela vem retomando. Então, por quê? Então, semioticamente, ela exerce uma força muito grande, principalmente porque ela exerce penetração estética, ela tem uma identidade icônica, né? A gente olha aí pela arquitetura que é sempre facilmente reconhecível, e a gente também retoma muito a cultura semiótica artística da Grécia, e é claro que a gente, olha aqui mais um exemplo, né? Esse legado semiótico visual, que vai codificando um pensamento humano, né? O homem, a semiótica tem essa capacidade de codificar o pensamento. O homem helênico, ele é um homem que gosta das formas masculinas e femininas definidas, porque ele gosta de um homem olímpico, ele gosta de um homem, de um ser completo, né? Então esse ser completo ele é evidente, você pode ver aqui que ele é evidente nas esculturas, né, na própria arquitetura, e que isso, claro, né, claro que com um pensamento, aqui é um quadro de Péricles discursando, né, os cidadãos, uma pintura do Philippe Foltz, de 1877. Então, é claro também que esses valores estéticos que a gente está vendo aqui, essa forma humana esse racionalismo, né, e semiótico que é incluído, ele vem trazer também, e é isso que é um ponto aqui do vídeo, né, nada fica só no campo estético, nada fica só no campo dos signos, das cores, das formas. Elas tomam força e se materializam também em comportamentos, seja o comportamento religioso, seja o comportamento político, seja o comportamento de consumo, por exemplo. Então, é claro que a gente tem a codificação política da era helênica, greco-romana principalmente, Roma com o Senado mais bem definido, a Grécia com a sua praça, a ágora, né?
Mas, e aqui a gente tem essa permanência, né? E a gente tem que falar nesse vídeo, porque a gente está falando dessa revolução semiótica, sempre lembrar da penetração. Isso aqui foi encontrado na Turquia, né? Hoje é Turquia, que é um teatro romano, né? Que é a cidade, vou ver o nome, Hierópolis. É um patrimônio hoje da Unesco, olha que coisa mais linda. Então, é muito legal como a semiótica ela ultrapassa o limite de influência. Acho que a palavra influência é muito importante, né? Para a gente dominar qualquer coisa, a gente precisa ser influente. Então, exercer influência por meio de uma força cultural, né? O Levi-Strauss trabalha um pouco isso aí. É claro, porque é codificada pelos signos, não? Olha aqui, essa estética, né, romana. E quando a gente cai na literatura, a Grécia é o berço da literatura clássica, com Homero, né? Depois Roma vem aí com outros, Virgílio, mas a Grécia ela vem trazer o Homero, que a gente não precisa saber se ele existiu ou não, mas semioticamente é uma representação. O Ilíada e Odisseia, quem é que não traduz isso na nossa cultura, o cavalo de Troia, né? O cavalo de Troia ele é materializado como uma linguagem na nossa comunidade. Ele já se torna um elemento pré-simbólico, ele já se torna um signo. Quando a gente pensa em cavalo de Troia, tem cavalo de Troia na informática, tem cavalo de Troia no sistema de informação, né? Então, eu estou trazendo aqui a cultura helênica como um modelo de uma primeira semiótica que dominou o mundo e que exerce influência sobre o mundo há séculos. Por quê? Porque ela é uma semiótica completa, ela tem uma identidade sistêmica, né? E a partir dessa identidade sistêmica, a gente percebe o funcionamento de como ela afeta o homem, o pensamento do homem, seja na arte, seja na filosofia, seja no comportamento, nos costumes, na política. Então, eu trago ela como o primeiro grande movimento dominador, cultural, semiótico, da força de você usar vários signos, de você usar várias expressões para exercer essa influência no mundo. É claro que com o tempo a gente vai conseguindo modernizar esse aparato. Às vezes eu penso, o Império Greco-Romano exercia muita influência, sabia que exercia muita influência, então ele já exercia uma influência soft power. Esse é um termo que vocês podem pesquisar, né? A ideia da influência imperialista, como o Império Romano, por meio da língua, por meio da cultura, né? Existe o hard power, que é pela guerra, e o soft power, que é pela cultura, né? A gente vai ver isso no decorrer do vídeo aqui. Então, nós poderíamos eleger aqui a cultura helênica e romana como esse primeiro movimento, tá? Mas nada exerceu mais forças, e partindo de uma premissa aqui não ideológica, mas partindo de uma premissa semiótica, do que a própria Igreja Católica, né? Então a gente tem aqui o Edito de Milão, que ele torna legal, né, o cristianismo no Império Romano. A gente teve outros éditos importantes, né? O Teodósio assinou um outro édito alguns anos depois, liberando, depois eu vou até colocar o nome aqui, tornando oficial, né, o cristianismo. Acho que nem foi o Teodósio, já foi o Constantino, tá? Depois vocês podem confirmar essa informação. Mas o que eu quero trazer aqui? Não só a história, mas eu quero trazer o elemento simbólico, a dominação semiótica, né, do catolicismo. O catolicismo é aquela fusão, né, entre uma miscelânea de imagens que havia no Império Helênico e romano, na verdade, né? Essa santificação, os santos se tornam esse instrumento simbólico que a semiótica tanto preza, né? O lege signo. E aí é claro que, semioticamente, quando a gente pensa na Igreja Católica, a gente pensa em simbologia, a gente pensa em semiótica, né? Acho que nada é mais salutar para qual avó, né, de muitos aqui tem aqui esse quadro na sala. Ele é icônico e, mais ao mesmo tempo, simbólico da influência, né? A Igreja Católica ela exerceu uma influência gigantesca como uma espécie de bastião, tanto do ponto de vista visual, né, nas suas igrejas, no seu vestuário, nas suas músicas, né? Na sua indumentária, nos seus ritos eucarísticos. Então você tem
A Igreja Católica ela vai ter toda a sua simbologia, que é algo mais simbólico do que a cruz, né? É uma comunicação semiótica importantíssima, poderosíssima, que hoje se desdobrou em novas formas, mas a cruz para mim, é uma das maiores eficiências comunicacionais do mundo. Semioticamente, ela atingiu um nível gigante semiótico, porque ela é um legissigno, um símbolo instituído e aclamado extraterritorial, extratemporal, extracultural. Então a força semiótica da cruz é gigantesca. E a igreja ela vem trazer, a gente sabe aí do Concílio de Trento, né, nas colônias, as igrejas barrocas, né, que havia todo um efeito. A gente vai tratar um pouquinho disso, né? Essa imagem aqui de Jesus, eu trago ela porque eu acho muito emblemática, né, do efeito da semiótica. Claro, é um Jesus italiano, um Jesus europeu, né, muito clássico, que traz aí, claro, codifica certas coisas também, né, que não é exatamente o Jesus que estaria ali no Oriente Médio na época. E aí a gente tem um movimento, a gente sabe que semiótica, a nossa tese também aqui, quem está acompanhando aí atentamente, é de que a semiótica ela começa inocente sempre. A semiótica são recursos expressivos, são ferramentas. E aí você usa essas ferramentas, como o plutônio, o urânio, vai enriquecendo e vai promovendo força de mudar costumes, de mudar pensamentos, de criar atitudes. Então você tem uma arma na tua mão. Porque se você consegue codificar, como o cristianismo fez, se você consegue, por meio de uma identidade forte semiótica, exercer influência, e essa influência ela é estética, ela é uma influência visual, ela é uma influência determinante, ela transpassa o nível da influência e ela codifica comportamento, você tem poder na tua mão, porque aí você tem influência e codifica o comportamento. O que é a codificação do comportamento? As próprios Santo Ofício, onde a igreja, ela, de certo modo, ela interfere na codificação, digamos, das organizações civis. Né? A igreja ela tem esse poder quase que austral, esse gigante. Então você tem um exemplo aqui do Santo Ofício. Né? O Santo Ofício ele foi onde a igreja ela exerce a sua semiótica católica, ela exerce tanto poder que ela muda até as codificações jurídicas, né? Ela muda os ritos, se você for estudar lá o Santo Ofício, que são os tribunais de Inquisição, você vê que há uma modificação dos próprios ritos jurídicos. É o que eu digo aqui, de onde essa semiótica simbólica, por meio da sua influência, do seu poder, de se transformar ícones em símbolos, ela vai lá para o interpretante, ela começa a alterar o interpretante ele sai do nível simplesmente sinestésico, do nível sensorial, ele ultrapassa o nível lógico e ele vai para o nível energético, ou seja, ele começa a agir, né? E essa cultura que começa mansa, que começa devagarzinho, ela vai sendo distribuída, ela começa já a exercer força, ela começa a se codificar, a exercer poder. E grandes movimentos, por exemplo, a gente teve aqui a cisma do Oriente, né, ali em 1050 mais ou menos, onde a igreja se separa do Oriente. A gente tem o Oriente, ele vai ter seus próprios códigos, que é a igreja ortodoxa, né? Aí você tem diversos fatores que são mais políticos do que semióticos. Mas é onde eu quero chegar, né? Onde eu quero chegar de como a semiótica, claro, a igreja não é a semiótica. A igreja católica, por exemplo, se usa da semiótica. Ela faz uso das suas ferramentas semióticas. E eu trago também um outro fato marcante, o Gregório VII versus o Henrique IV, que criou sua própria... Aquela questão histórica, quem quiser dar uma pesquisada aí o que eles chamam de investiduras, né? Que o Henrique afirmava que era ele que tinha que fazer essas investiduras. Mas tem toda uma semiótica por trás disso. Como eu digo, a igreja ela vai trazer toda uma semiótica, né? E aí, passando disso, a gente está passando meio, né, sobrevoando, a gente está fazendo uma visão macro disso, uma visão histórica. A gente evolui, né? Vamos dar uma andada aqui. Então, a gente teve a igreja, ela dissemina os seus códigos,
seus códigos semióticos. Então, a gente tem um kit completo, como eu disse para vocês, né? E um comportamento, né? Ela começa a se solidificar como comportamento. Você tem as cruzadas, você tem a Guerra da Reconquista, né? Que é são duas situações históricas, geopolíticas muito importantes, que a gente está falando de confronto que talvez a história poderia ser contada diferente hoje, né? Se você olha essa briga do Oriente com o Ocidente, dos islâmicos, muçulmanos com os cristãos, né? Aqui a gente tem um pouco disso, histórico, mas a gente tem códigos semióticos diferentes. A gente poderia estar falando por uma ótica diferente hoje. Hoje a gente fala por uma ótica semiótica cristã católica, ou cristã pentecostal, que seja, evangélica, protestante, né? Mas por uma ótica cristã. A gente estaria, de repente, por uma guinada geopolítica, falando por uma outra ótica semiótica, né? E aí, mas eu acho que é legal, e aí um ponto que eu chamo a atenção aqui, a gente está falando de influência semiótica, dominação, acho que a palavra influência é muito legal, ela é sugestiva, mas é claro que há fusões desses códigos, né? Eu trouxe, por exemplo, aqui a Chapelet, que é uma catedral francesa, essa foto inclusive eu mesmo que fiz. Aqui você tem, olha que interessante, você tem as igrejas cristãs com arquitetura islâmica. Então, a fusão de elementos aqui olha, magistral, né? Uma igreja gótica, e a gente vai dar uma olhada, vai discutir como e aí a gente vai pegar o valor. Olha como a semiótica é intrigante, né? A gente tem a representação, a gente tem o símbolo das igrejas góticas como elemento civilizatório, como elemento urbano, né? De força também da igreja, não só da igreja, eu acho que emanação de poder, né? Essa aqui, ó, uma típica igreja gótica, já tem vídeos aqui no canal falando disso, que é a Le Chapelle, tá? Lindíssima. Vamos aqui a fusão de dois elementos, de duas semióticas que eu posso chamar gigantes. E aqui uma igreja gótica, que é o Duomo, em Milão. E nós que somos semioticistas, né, e a gente olha que isso aqui, a gente pode olhar e falar, nossa, é uma linda igreja gótica, mas se a gente for se aprofundar, uma igreja dessa, ela funciona semioticamente muito bem como sistema. Então, há várias igrejas góticas pela Europa, principalmente porque elas demarcam a urbanização, o retorno às cidades. Degradação ali do feudo rural para a ida para as cidades, né? As pessoas querem ir para as cidades. E na cidade você precisava ter uma coisa bonita para você visitar, você precisava ter uma praça, você precisava ter um vetor de crescimento. E as igrejas góticas exerceram esse fascínio, buscando outras microsemióticas de influência, né? Primeiro, a grandiosidade, né? O rebuscamento e uma série de coisas que depois aí vocês podem acompanhar vídeos que vão tratar especificamente da estética gótica. Mas o gótico, como a gente tem que pensar que a forma como eu estou conduzindo a semiótica aqui, como dominadora, a forma como eu me aproprio de uma estética, eu me aproprio de uma codificação estética que vai me trazer uma dominação, uma influência que vai levar a uma dominação, uma percepção, né? E que vai me levar a valores daquilo que eu quero manter, daquilo que eu quero crescer. Né? As igrejas góticas, existem mais igrejas góticas interessantes na Europa do que barrocas. Porque o barroco ele é tipicamente colonial. O barroco está ligado ao Concílio de Trento. Então, uma coisa muito importante, eu não trouxe nenhuma imagem aqui de uma igreja barroca, mas uma coisa que quem está acompanhando aí, essa tese que eu estou levantando e é importante para a gente ir mais a fundo, é que se a gente pensar a semiótica como uma ferramenta de dominação, através da estética, através dos seus códigos de beleza, visuais, sensoriais, que sejam, o Concílio de Trento é um pouco isso, né? Então, qual a forma da gente... A gente não tem que dominar só a força, os países coloniais. A gente precisa dominá-los também culturalmente. É uma espécie de soft power. Eu preciso dominar culturalmente. Como é que eu domino? Então, eu vou trazer o que a gente tem de melhor. Qual produto que a gente tem de melhor? Nossas igrejas, nosso ouro. Claro, o ouro tirado das próprias colônias. E aí você vai ter o barroco como essa efusão, né? E extremamente semiótico. Porque ele parte de um código, estético, de uma identidade, um sistema de códigos que se comunicam intersemióticos, né? Bem, aqui a gente pode evoluir, e tem uma coisa importante dentro da semiótica, que são as metasemióticas, né? Então eu gosto muito de trazer o exemplo do Corcunda de Notre Dame do Victor Hugo para a própria Catedral de Notre Dame, né?
Então, as narrativas, as narratividades como complemento da obra. A gente sabe que a Catedral de Notre Dame, ela no começo do século XIX, ela estava para ser demolida, já estava irrelevante, né? E o Victor Hugo era um escritor conhecido e ele publica o Corcunda de Notre Dame. E aí ele cria uma construção legítima. Aqui eu acho que é legal, nesse ponto da influência da semiótica, porque eu uso uma narrativa, né, uma narratividade, que são paixões, que são Notre Dame, que é o Corcunda, que é uma dama, que é uma linda mulher, né, os gárgulas. Eu trago essa narratividade, que é um elemento, a narratividade francesa, por exemplo, actancial, extremamente semiótico. Então a gente tem uma metanarrativa, um diálogo intersemiótico entre uma igreja e uma narrativa. E aí desse diálogo intersemiótico, eu promovo a construção de valores, ou talvez a construção de história. Os Estados Unidos faz muito isso, criar narrativas para valorizar certas regiões. Aqui aconteceu isso, então esse carro aqui ele tem valor histórico. Então o Victor Hugo ele trouxe valor histórico, renovou o valor histórico, valorizou de novo a catedral e evitou que ela fosse destruída de modo magistral, os gárgulas, que é um elemento muito forte do gótico e tudo mais. Tá? Aqui tem uma cena da dama, da mulher linda com o corcunda. Então, fascinante a forma como eu uso a semiótica. Aí você tem influência, né? Muito bom, sensacional. Bem, passando agora para um pouco de geopolítica, né? Uma semiótica envolvida em geopolítica. Eu trouxe essa imagem aqui emblemática do Francisco Ferdinando, que ele e a esposa foram assassinados, né? Eram ali imperadores, eu não lembro agora exatamente se eram imperadores, mas eles eram do reino austro-húngaro, que era um reino muito grande, foram assassinados e deflagrou a Primeira Guerra Mundial. Eu gosto muito que a semiótica ela se comunica, né? Ela tem um poder de síntese muito grande. Então, uma imagem, ela sintetiza ritualísticos, né? E aí a gente vai tentar aproximar, aí, quem estiver estudando aí, inserir aí no caderno, na anotação, a palavra discurso, né? Então, quando a gente pega o Victor Hugo construindo uma narrativa sobre a catedral, a gente está falando de discursividade. Porque o discurso ele não é só uma narrativa, ele não é só um texto. Ele traz valores, ele traz uma intencionalidade de um começo, meio e fim. No fim, talvez não, mas de uma historicidade que talvez não exista, mas você cria essa historicidade. De valores, de mexer com valores. E aí você está falando de discurso. O discurso ele é um pouco dessa fusão dos recursos semióticos que parecem inócuos ou que parecem estéreis, né? Mas quando você junta esses recursos semióticos com alguns propósitos temáticos, né? Tipo figurativo para o temático, parece que você cria uma discursividade. E aqui você tem a discursividade, por exemplo, quando a gente tem aqui o Tratado de Versalhes, que foi feito, o acordo do Tratado de Versalhes foi feito ali 1918, o fim da Primeira Guerra Mundial, que foi feito nesse vagão, né, de trem. E então a gente tem toda uma simbologia com isso aqui. E quando o Hitler ele ganha não, mas quando ele toma Paris ali nos meados de 1940, 41, não vou recordar exatamente a data, ele pede para buscar esse vagão de novo e fazer o acordo dentro desse vagão, que é a rendição de Paris. A mesma humilhação que ele passou lá atrás, ele agora vem e, quase 22 anos depois, ele vai tentar retomar isso aí, e isso é uma imagem muito emblemática. Né? A gente não está falando... Ela é semiótica porque ela é congelada do ponto de vista do recurso expressivo. Você tem toda uma simbologia semiótica aqui por trás, né? Conjunto de elementos sistêmicos que se comunicam, né? Mas, ao mesmo tempo, você tem uma discursividade, né? Que legitima a vingança, que legitima, de certo modo, a vitória, a derrota, a frustração que havia sido feita, e agora a gente sela, né? A gente vai selar a vitória e vai pôr uma pá de cal naquele elemento humilhante histórico do passado. E aí, gente, vamos avançando aqui, vou mostrar que a semiótica ela pode ser muito, além, já falamos aí um pouco aí do núcleo helênico-românico, brevemente, claro, só para a gente ter uma ideia do seu caráter semiótico e do seu caráter de influência, mudança de comportamento e conduta. E aí a gente começa a chegar numa coisa interessante, que são os discursos, discursividade. Então,
os discursos, eles são constituídos de elementos semióticos narrativos, principalmente a narratividade, quando a gente trabalha. Então você tem sempre um inimigo, você tem sempre um herói, tem sempre aqueles que estão atrapalhando, você tem o nacionalismo, que é um elemento aqui do fascismo, a gente está vendo aqui o Mussolini, né? E eu encaro da seguinte forma, né? Eu penso o Mussolini como nível 1 semiótico. Né? É o nível 1. Ele deflagra para a gente, não que isso já não tivesse acontecido, mas eu estou apenas fazendo uma abordagem mais simples, ele vai trazer dentro do seu discurso uma semiótica muito clara para as pessoas, né, de nacionalismo, fanismo, militarismo, aqueles valores que a gente conhece do fascismo, né? O inimigo, né? Você tem claramente, tem clareza num discurso de extremismo, né, totalitário. Só que ele traz o nível 1, né? Ele traz populismo, essa popularidade, ele fazia, né, alguns movimentos, ele fazia umas motociatas, ele fazia umas passeatas, umas carreatas, né? E isso era emblemático do Mussolini. Só que ele intuitivamente, ou talvez não, eu não tenho certeza disso, mas olhando aqui tecnicamente, porque eu sou semioticista, eu não sou historiador, ele traz para a gente alguns elementos, e essa junção do que o Mussolini trouxe de discursividade semiótica para o Hitler, porque o Hitler é, na minha opinião, a mais daninha fusão. Claro, eu acho que a gente tem uma fusão daninha agora, importante e perigosa a nível global. Mas a nível regional, não há nada mais explosivo do que o nazismo, em virtude de... E essa foto ela sintetiza um pouco isso que o Mussolini trouxe e o que o Hitler levou isso à 10ª potência usando a semiótica, né? Então não há... semioticamente é difícil você encontrar exemplos de todo um trabalho, né, semiótico, visual, de propaganda mesmo. Então você pegava aquela propaganda discursiva e retrabalha ela do ponto de vista organizacional, visual, principalmente a parte de ícone e índice, você retrabalha isso aí. A de narrativas, você retrabalha todinho e potencializa isso à 10ª potência. Entendeu? Até o momento que você, né, vem trabalhando a propaganda, e nesse momento aqui, né, a semiótica está tão ativa porque você já tem todo o aparato, você tem toda a influência, todo o domínio da informação, da qualidade da informação, da organização, e aí você pensa, né, olha, eu domino as técnicas semióticas, eu domino fazer um bom cartaz, eu domino as cores, eu entendo como funciona o poder das cores, eu entendo como funciona o poder de um discurso. O Hitler sabia melhor do que todo mundo. Eu agora vou jogar isso, né? Eu vou jogar isso querendo o comportamento das pessoas. Querendo o comportamento das pessoas. E eu misturo nisso comportamento, política, e aí vem uma questão muito importante da étnica, né? da questão étnica que assola a humanidade por muito tempo e a gente não quer acordar para isso. Eu acho que muita gente se fala em política, mas nós temos que tomar muito cuidado com a questão étnica, etnias, racial, né? Porque por trás do nazismo havia o pangermanismo, né? E foi assim que ele atacou ali a Tchecoslováquia, né? Como ele fez a Polônia sofrer e tudo mais. O pangermanismo é uma coisa a ser analisado. Mas semioticamente, ele, com esses, aqui eu trouxe alguns cartazes, ó, né, que tinha uma comunicação muito forte com as pessoas. A gente tem toda uma semiótica nazista, né? É claro que essa semiótica aqui, ela ia ser uma bomba. Ela ia ser uma bomba, porque vocês sabem, quem gosta da semiótica, que você tem um interpretante, que é esse efeito final de sentido, ele tem lá na ponta, ele tem comportamento. Ele vai agir, ele vai ou acreditar. O alemão acreditou no nazismo a ponto de fechar os olhos para a solução final. É um fato, né? E aí é que vem uma questão problemática, quando você pega toda a força da semiótica, de dominação, de influência, de mudar códigos e de mudar condutas, né?
e você cria esse frisson, né? Aí engaja as pessoas nos seus sonhos mais malucos, né? E aí as pessoas elas começam a agir, elas começam a fazer as coisas na prática, né? É teleológico, eles vão agir, né? Esse aqui, eu não sei se esse aqui é Nuremberg, mas para mim é um dos discursos mais fascinantes do ponto de vista semiótico, um domínio total das pessoas, de organização, semiótica, de codificação, de influência e de dominação, é o discurso de Nuremberg, né? É claro, havia muita cópia, né? Há um estudo, não vou trazer isso aqui à tona, mas há estudos, né, da cópia, né, dos discursos do Stalin ali, soviéticos, com os discursos nazistas. Há todo esse estudo de quem copiava quem. O Hitler copiava muita coisa da propaganda ideológica, né, comunista. E aí é claro que a gente tem essa explosão de, claro, unida ao carisma e todo esse trabalho, né, ao populismo. Então, a semiótica levou até isso aqui. Olha o poder da semiótica. Então, a semiótica, os seus recursos expressivos, seu poder de criar narrativas, o seu poder de criar discursos, usando elementos passionais, e aí é que entra um fator muito importante que a gente sempre esquece, tá? Que é o fator passional, né? Então, aqui uma propaganda como essa aqui, ó, né? Ou essa aqui. Isso aqui é extremamente passional. A semiótica se comunica em frequência, uma frequência muito sutil, quando você faz, por exemplo, um cartaz desse, você vai tocando uma frequência para as pessoas que muitos não vão recepcionar essa radiofrequência, mas muitas pessoas recebem essa rádio. Ainda não há uma explicação, isso talvez é o inconsciente, é a parte icônica da semiótica, a parte da primeiridade, da primeira percepção, que ela não é racional, mas sim, gente, há um comportamento maluco que faz isso, né? Sim, com certeza. E aí, é claro, tenho trazendo aqui imagens do Muro de Berlim, né? Que historicamente é esse marco aí decisório, né? De tudo isso. O Muro de Berlim aqui vamos dizer assim, muitos falam o fim da história e tal, mas na verdade, quando o muro caiu, né? Mas na verdade, quando o muro... Aqui eu acho que o ponto que a semiótica foi muito importante. Quando o muro foi feito e quando o mundo se dividiu em comunistas e capitalistas, que é uma divisão muito simplória, né? Uma divisão extremamente simplória. Aqui, meu amigo, a gente até então tinha semióticas trabalhando geopoliticamente, tentando dominar o mundo, quando a gente pega, por exemplo, ou talvez nível regional, né? Não dominar o mundo, nível regional. A gente teve momentos semióticos, como o nazismo, o fascismo, e aí o mundo se inverte. Mas dessa vez não, a gente criou um contexto. Os discursos semióticos eles foram construídos através de um contexto. A gente teve um contexto, uma plataforma. O mundo se moldou, o mundo virou campo. E principalmente ideológico. Por que é ideológico? O ideológico é a apropriação da semiótica, é a apropriação dos signos. Né? Os signos são apropriados. Né? O signo do ponto de vista fora do discurso, e isso é muito importante, o signo fora do discurso, isolado, ele é um signo comum. Mas o signo dentro do discurso, ele se torna ideológico. Então, os signos dentro do discurso americano capitalista, ele é um. Dentro dos discursos comunistas soviéticos, ele é outro. A Guerra Fria foi fantástica porque a Guerra Fria, para a semiótica, ela trouxe aí um mar de possibilidades inventivas, né? Um mar de comunicação, quem fazia tal coisa, quem fazia outra. E aqui vem trazer para a gente, acho que, passar das fronteiras, dominar mundos. Aqui a semiótica se transforma num Thanos. Aqui ela extrapola e ela começa a entender que ela pode dominar o mundo. Ela é uma ferramenta de dominação. A geopolítica ela realmente passa a ser global, porque até então ela não era global, né? Então aqui acho que nesse mapa aqui de azul, influência americana, né? A OTAN, um pouco com a afinidade, né? E aqui eu acho que aqui você começa a dividir o mundo pela primeira vez. E quando você divide o mundo, você polariza. Para a semiótica é muito interessante.
Porque aí você tem clareza no pacto fiduciário do signo agilizado. Então você sabe quem é o emissor, você já elimina 50% da comunicação. Se o emissor não te agrada, você já elimina 50%. Se não é informação ideológica do grupo que você acredita, você já abandona. A comunicação fica mais simples. Ela fica ideologizada porque ela também fica ela fica polarizada e fica fácil. E aí, meu amigo, é claro que ela vai crescer. E aí a gente tem também, é claro, trouxe aqui exemplos. Ah, professor, mas será que... poxa, a gente tem aqui o H.G. Wells, né, em 1938, na Guerra dos Mundos, né? Ele fez uma transmissão uma transmissão numa rádio falando que os alienígenas estavam invadindo. Há muita controvérsia sobre isso. Uns falam que isso afetou milhões de pessoas nos Estados Unidos, né? Pelo menos criou temor, criou medo. Outros falam que não foi superestimado. Mas o que interessa pra gente é o poder da rádio, é o poder da mass media. Aqui a gente já está falando a nível global, é uma escalada. Então, pra gente, estudioso da semiótica, a Guerra Fria, ela vem trazer a escalada da semiótica a nível global, unida com a geopolítica. Então, ela estava no nível regional e agora ela vai para o nível muito maior. É claro que aí você tem uma guerra, vamos chamar aqui de guerra ideológica, então eu preciso produzir uma cultura. Os Estados Unidos fez o Day After, né, o dia seguinte, que era um filme, como que seria a guerra, as bombas, né? E isso afetou demais aí as pessoas, né, que já estavam naquele clima de ansiedade, né? Eu acho que a dominação, ela parte muito disso, né? A dominação, ela parte muito de você estar em estado de pânico, né? Você está em estado de que alguma coisa vai acontecer. E isso mantém alerta, né? É muito interessante. E aí, pessoal, tem uma coisa que é bem legal nessa altura aqui, aí que eu acho que uma coisa que tem que ser estudada, quem gosta. Estou apenas levantando hipóteses aqui de ganchos, né, de pesquisa, apenas ganchos, apenas caminhos, portas, né? Estou abrindo mais portas, mas não estou aprofundando. O soft power, né? Eu acho que quem gosta de semiótica ligada à geopolítica, quem gosta de semiótica ligada à cultura, tem que estudar o soft power americano, né? O modo como os Estados Unidos implementou a sua cultura, né? Ampliou a sua cultura de modo leve, por meio de seus produtos mais óbvios e é conhecido de todos, o soft power, essa influência americana, né, de liberdade, que agora está se perdendo um pouco porque está mostrando uma máscara, né? Uma real máscara que o Trump realmente está fazendo um favor para a gente de mostrar que a gente já sabia, imperialismo, mas de um modo mais transparente até, né? Um modo menos previsível. Então, soft power não tem nada mais poderoso, pessoal, do que você dominar a cultura. Porque quando você domina a cultura, quando você usa a semiótica para dominar a cultura, quando você começa a gostar daqueles produtos, gostar daquela música, gostar daquele cinema, você não só se alimenta fisicamente, você se alimenta dos valores, você se alimenta dos costumes, você gosta daquele produto, aquele produto passa a trazer o valor dele para você. E quando a gente fala em valor, nós estamos falando de ideologia. O signo é ideológico por natureza. Por quê? Porque ele conduz um valor, uma percepção. E isso vai te dando um código de conduta, vai te dando crenças, alterando suas crenças, te aprofundando o que você acha. Então é sensacional essa modificação. Aqui eu acabei mudando a ordem aqui, não era. Então aqui a gente fica no soft power para vocês darem uma estudada, é a implosão cultural por dentro, tá? No legado americano principalmente. Depois eu vou voltar a falar de aqui, ó. Se você pegar aqui, ó, isto aqui é muito interessante, né? Então, aqui é o Louis Armstrong, o Nina Simon, o outro Lepsbier, depois eu vou ver direitinho o nome, são 3 mestres, craques do jazz americanos, personalidades importantíssimas que foram... Esse aqui é um documentário que mostra um golpe no Congo, né? Os Estados Unidos apoiavam o Congo para se libertar do jugo belga. E aí essa galera aqui, esses grandes músicos, eles vendiam a cultura americana, né? Por aí. Depois nesse documentário fala o que eles achavam depois, que eles se sentiram usados e tal. Mas o jazz, né? Ele era um soft power americano ali nos anos 70 e 80, antes, né? Eles eram usados para divulgar a música, a cultura, né?
a cultura americana. E aí eu volto aqui, a gente já está indo para o final aqui, eu sei que é muita informação, mas também nada, só para a gente poder ir abrindo as portas, como eu digo. E assim, a semiótica, pessoal, hoje ela está no nível de conicidade, de comunicação, porque foi construído no decorrer do tempo um contexto para isso. A gente tem toda uma máquina de criar notícias. Isso a gente deve muito à Guerra Fria, principalmente, a guerra de informação, a guerra ideológica, quem subiu primeiro na Lua, então aquela guerra de informação, o primeiro homem a pisar na Lua, diz que foi a primeira fake news, né? Mas eu acho muito legal isso, né? Essa guerra de informação, que ela é visual, que ela é comunicacional, né? Ela é redutora, mas ela é interessante. Então aqui a gente tem um exemplo claro disso, o homem que pisou na Lua, dominação americana. E eu ver outra coisa, outra aqui que eu tenho. Tá. E aí, claro que aqui, ó, por exemplo, eu trouxe para vocês aqui um exemplo do macartismo, que é justamente isso, né? Eu peguei essa imagem da internet, que é como a semiótica ela vai disseminar dentro. Como eu digo, a semiótica, quando ela é bem trabalhada, ou mal trabalhada, pessoal, não tem discurso moral aqui, tá? Estou apenas falando do ponto de vista da eficiência enquanto processo comunicacional. Ela vai engrossando o caldo, ela vai usando seus recursos, seja de nível inconsciente, subconsciente, consciente, até criar discursividade. E essa discursividade ela gera conduta. Então a gente teve uma caça às bruxas aos comunistas nos Estados Unidos, o macartismo é bom quem quiser pesquisar, né? Aí começou aquela coisa assim, ó, o seu amigo é comunista, o seu amigo não é, aí começou sair listas de comunistas. Então isso é muito velho, isso é muito antigo. É um modus operandi terrível, né? E aí você começa a duvidar das pessoas, fazer tribunal de inquisição dessas pessoas, e as pessoas começam a pirar, porque é uma forma de você manter o domínio, né? É você manter... Então, isso é elemento semiótico também. Assim como você tinha o triângulo rosa, que representava os homossexuais na época do nazismo, né? Então, os homossexuais, eles também iam para os campos de concentração, eram exterminados. A simbologia, né, tem a estrela do judeu e a cruz, o triângulo rosa dos homossexuais. E aí, pessoal, bem, a gente tem evoluído muito. Hoje a gente está no outro patamar, eu vou chamar aqui um terceiro nível de patamar semiótico, porque a Guerra Fria nos deu um patamar através do rádio, da televisão e tal, mas hoje a gente tem as redes sociais. E agora a coisa ela está fora do comum, né? Então as redes sociais elas são a potencialização máxima, né, da influência semiótica de mudar política, mudar valores, afetar costumes, modos operantes, ideologias, política, tudo por meio da nossa interação. A gente tem uma capacidade interativa muito grande, as redes sociais elas nos proporcionam atuar dentro da nossa própria bolha ou das bolhas circunvizinhas, e ela proporciona que nós selecionamos o conteúdo que a gente quer, que nós compartilhamos o conteúdo que a gente quer, a gente tem esse comportamento compartilhador. E é uma máquina, nunca, como eu disse no outro vídeo, no primeiro vídeo, nunca houve uma comunicação tão boa entre semiótica, redes sociais, discursos e ideologias. Então hoje a gente está vivendo uma área que a gente precisa estudar mais a fundo e eu convido vocês aí para a semiótica para a gente se dedicar um pouquinho mais. Termino aqui. Isso aqui é um breve movimento histórico da dominação, de como a semiótica é fundamental como ferramenta de dominação dentro do eixo histórico. Ok? Beleza? Se gostaram, curtem. Faça o comentário de vocês, né? Quem ficou aí até o final do vídeo, meu obrigado, muito obrigado mesmo. Espero que tenha servido. Se você optar por se inscrever no canal, vai ser bem-vindo e até o próximo vídeo.